Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live Santos Press aqui no nosso Instagram. Hoje nós vamos receber a minha amiga jornalista Cris Amaral, Cristiana Amaral, que hoje está lá na Rede Globo, né? Trabalhando lá no programa Auto Esporte. E daqui a pouco então a gente começa aqui o bate-papo, né? Com essa jornalista santista, né? Ela que é aqui de Santos e que vai nos dar a honra aí desse bate-papo, né? A gente bater esse papo com ela aí, falar com ela sobre carreira, sobre, enfim, né, essa experiência que ela está tendo lá em São Paulo, né? Primeiro trabalhando lá com os grandes jornalistas da Rede Globo e agora mais especificamente no programa Auto Esporte, né? Que é veiculado aí, transmitido pela Rede Globo aos domingos às 9h30 da manhã. Ela que está tendo essa experiência aí também de trabalhar trabalhar com a parte também aí de automóvel, né? Então a Cris está chegando aqui, vou convidar ela então para entrar e aí vamos bater um papo com a Cris, tá bom? Vamos esperar ela entrar. A gente já inicia já esse bate-papo aí com ela, Cristiana Amaral. Agradecendo aí o pessoal que está entrando, o pessoal que já está acessando. Olha ela aí. Cheguei, Tudo bom, Cris? Como é que você está? bem também. Nossa, quanto tempo, Rogério. Muito, muito, muito tempo. Não Obrigada fala pelo assim. convite. Não fala assim, porque senão vão pensar que nós dois estamos muito velhos. Vão achar que a gente se conhece há muito tempo, assim. Até parece, né? Imagina. Eu já estou de cabelo branco, você ainda não. É, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vou nem comentar isso aí. Tudo bom, Cris? Tudo certo, tudo certo. E escuta, você tá onde? Você tá em qual lugar do planeta? Eu tô em São Paulo. Tá em São Paulo? Tem uma amiga num grupo, Ah, uma amiga jornalista brinca que eu sou de Paçola Miranda, porque cada hora eu tô na estrada pra um lugar. Não, eu tô perguntando até porque teve uma época que quase você virou prefeita de Serra Negra, né? Família tá lá ainda? Tá... Não, então, eu vou bastante pra Serra Negra. Vou bastante. É porque meus pais viram e mexem lá, assim, eles têm casa lá, então é mais fácil de ir. Agora, nessa fase, eles estão indo sempre. Então, às vezes eu vou pra lá ainda. Vou ver se eu pego essa prefeitura. Opa! Quem sabe, né? Quem sabe? Uma vida de pracinha, uma vida de pracinha, de coreto. Tranquilo. Escuta, queria entender, a gente tem só 1 hora de papo, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui que a gente ia precisar de umas 2, 3 horas. Gente, eu vou falar que eu perguntei pro Rogério sobre o que era o assunto, ele falou que não vou combinar nada, não. Comigo é sem pauta, não tem pauta, vamos bater papo. Tá bom, então bora lá. Tá bom? Eu só queria entender o que aconteceu com a Cristiana Amaral desde 2000. Aliás, vamos lá, vamos recapitular um pouco ou não? Na carreira? Vamos lá. Você se formou em 2007, 2008? Em 2007. 2007 foi meu último ano da faculdade. E aí, em 2007, você já estava na TV Tribuna, né? Eu fazia estágio lá. Estágio no jornal, no terceiro ano, fiz estágio na TV no quarto. E aí fiquei na produção, na sequência. Do nosso grande amigo Eduardo Silva, que já está aqui nos vendo, inclusive. Olha só que honra. Já tá. Já dá. Eu tenho dificuldade de acompanhar aqui as coisas assim. Mas beijo. Aliás, obrigada a todo mundo que tá aqui, né? Não, o pessoal tá entrando aí. Aliás, a turma aí da TV Tribuna já vai entrando em peso. Aí eu tava quase agora há pouco gravando com um cliente, com a Thaís Rosso, que te mandou também um beijo. Eu tô sabendo, já me avisou. Já te avisou, já, né? Aliás, você tá bem informada, né? Que vem pra live e que te encontrou. Ah, que legal. Grandes amigos. Legal. Só gente que, nossa, eu sou muito feliz de ter conhecido, assim. Pessoas que eu levo pra vida mesmo. Legal. Então, aí vamos lá. Você entrou então em 2007 lá na TV Tribuna, né? Isso. E aí foi caminhando, produção,
Fiquei um tempo na produção. Ah, Tô tentando lembrar esses dias, assim, anos. Eu tô com dificuldade de memória. Mas eu hum, fiquei ao todo quase 9 anos lá. Acho que foi isso, né? Entrei em ah, 2007, saí em 2015. ah, E aí, nesse tempo, eu trabalhei na produção e hum. depois na reportagem. Baita, E, baita e aí, escola, né? não, demais, né? Toda a Demais, né? escola. Demais, né? Toda a Aliás, escola. grandes momentos, né? Aliás, assim, eu me lembro, eu acho que minha cabeça tá boa ainda, viu? Deve estar melhor que a sua, é que você falou que tá mal, né, de memória, né? Tô ruim Mas de eu me memória. lembro de uma matéria sua fazendo dos quíntuplos. Não foi você Sim, que fez? foi. Nossa, eu Foi, não tenho foi? contato com eles até hoje. É mesmo? Eu Quantos anos acompanho o isso? crescimento dos quíntuplos. Ah, Oi? quantos anos isso? 5. Cinco 5. anos? Fizeram 5 anos agora em abril. Ah, E, assim, não, falava um pouco mais, mas ainda falo bastante, porque rede social ajuda, né? Aliás, a legal. Karina, a mãe dos quíntuplos, sempre que me vê em live, ela entra. E não É perde. mesmo? Tomara que ela me veja hoje também. Que legal, que legal. Eu tô Porque falando isso porque. tenho muito carinho por essa família, assim, né? Porque foi uma pauta, Hum, eu acho que foi a pauta que marcou minha carreira, para falar a verdade, hum, porque a gente acaba se envolvendo, né? Tipo, a história era boa, é o tipo de história que eu acredito, que eu gosto de contar. hum, E aí a gente acompanhou essa gravidez. Então, né, assim, uma gravidez de risco, uma coisa atípica. E o Edu, se ele ainda estiver aqui, ele vai lembrar do quanto que eu brigava por essa pauta, assim, do quanto que ah, porque eu queria ficar acompanhando, né? E no jornalismo do dia a dia ah, é muito difícil conseguir, né? Isso, porque não eram pautas para o dia, né? Então, o jornalismo do dia a dia tem a preocupação de você fechar um jornal do dia, de você contar as notícias do dia, e eu tava ali querendo contar uma história que eu ia contar daqui a meses, entendeu? Então ele teve muita paciência comigo. E deu é uma certo. característica dele, né? E você sabe, esses dias eu lembrei, alguém me perguntou Ah, como é que eu peguei essa história. Olha ah, só, isso é uma história curiosa. ah. Era. Olha lá, essa falta dos quíntuplos Olá. merece um livro da Cris. Olha só, hoje eu não sei se o Facebook é assim ainda, porque eu vim para o Instagram e nem uso mais o Face. Mas tinham Ah, grupos. E quando eu ah, ficava atrás de pauta, eu entrava em grupos, grupo de venda de coisa, grupo de rolo, assim. Esses ah. grupos, eu lembro que a gente pegava, tinha gente com tráfico de animais, tipo, tinha coisa Ah, assim de droga e tal. Então eu acompanhava para ver os grupos, para ver ah, se tinha pauta e tal. E eu lembro que eu ah, estava numa insônia um ah, dia, fuçando o grupo, e aí eu ah, vi uma mulher, uma moça, falando assim: gente, minha irmã descobriu que está grávida de quíntuplos. Quem tiver ah, doação, por ah. favor, ajuda a gente e tal. E aí eu falei, meu Deus, como assim? É de madrugada mesmo, escrevi pra mulher, a mulher já respondeu, eu não dormia aquela noite. Aí eu fui descobrir que, na verdade, a irmã dela, né, a Karina, a mãe dos quíntuplos, morava, tipo, atrás de casa. 2 quadras, assim. E aí eu falei, não, vou até aí conhecer vocês. Eu falei, não é possível que isso seja verdade. Eu fui lá para ver os exames, isso antes de levar essa história lá pra TV, pro Edu. E aí eu apareci lá pra saber a história, assim. E aí fiquei conversando lá uma tarde com eles. Aí eu falei, Hum, aqui tem história. E aí a gente começou a acompanhar. Mas ela descobriu com 3 meses ah, e os médicos pediram para ela não divulgar antes dos 5. hum. Então, pensa que a gente ficou 2 meses meio que acompanhando. Hoje seria um pouco mais fácil, né? A gente pode falar sobre isso. Hoje a gente tem GoPro, tem um monte de câmera que daria para, né, acompanha e depois vai Lógico. trabalhar no outro horário. Não era muito caso, né? Assim, e aí eu ia com a equipe, assim, eu ia com o cinegrafista Hum, para acompanhar médico, passando de um médico para o outro, que hospital que ia, que hospital que não ia. E aí, quando autorizou, com 5 meses, a gente colocou no ar. E aí a gente continuou acompanhando essa história para dar no Fantástico. hum. E aí a gente deu uma matéria muito legal, assim, 10 minutos no Fantástico contando essa história, porque todos ficaram bem, e é muito raro isso, né? E Ah, mistura um pouco medo, assim, eu tinha muito medo por eles. Durante hum, essa gravidez dela, teve
uma moça grávida de quadrigêmeos em Goiás, que no parto a moça morreu, as crianças ficaram, mas a moça morreu. E aí, então, era uma expectativa muito grande. E foi o primeiro, na verdade, primeiro e único parto que eu vi na vida. E nasceram 5 juntos. Eu acho que... Engraçado. Não, então, você vê que marcou não só você, mas como muita gente, né? Eu, pelo menos, eu juro que eu não pesquisei, na verdade veio agora aqui na memória, porque fica, né? São matérias que a gente guarda na memória. Agora, só uma curiosidade, por que aconteceu mesmo os 5 de vez aí com ela? Tu lembra ou não? Então, isso faz parte da... Isso é o que mais me encanta na história, porque assim, não foi... Não foi... isso me encanta por uma questão de espiritualidade, né? Questões técnicas tem também. Mas não foi uma inseminação. É um casal simples, não é... Não tinham dinheiro para fazer uma inseminação. E eles estavam juntos. Eu lembro que eles estavam com 35 na época. Eles estavam juntos desde os 20. E quando eles estavam com 30, eles têm a mesma idade. Quando eles estavam com 30, eles começaram a tentar engravidar. E eles ficaram 5 anos tentando engravidar. E não conseguiram. Caramba! E aí vários médicos já tinham passado para eles que ela não podia engravidar, que teria que ser uma inseminação. E ela não se conformava com isso, porque não teria dinheiro para fazer. Aí ela foi em um médico que viu os exames e descobriu que, na verdade, o caso dela era simples. Ela estava com endométrio, onde o óvulo gruda, né? Uma linguagem chula. O endométrio estava muito fino, e aí ela não conseguia vingar, né? E aí o médico deu para ela um remédio indutor de óvulos e um outro que seria para resolver essa questão da parede, da largura da parede, não sei se eu posso falar assim, do útero. E aí, tipo, chegou no dia fértil, eles fizeram. Fizeram. E 5, né? Por que 5? Porque eles contam que eles fizeram o dia inteiro. E aí, porque estavam, inclusive, em bolsas diferentes. Caramba, que história, hein? Tu não pensou em transformar em livro, não, isso, cara? Não, tem que ser. E eu fico muito feliz porque essa história, assim, eu estou acompanhando pelas redes sociais, até hoje, as pessoas de Santos lembram dessa história. E até hoje as pessoas ajudam. Assim, vira e mexe, eu vejo ela postando coisas, assim, agradecendo pequenos comércios, agradecendo assim, o cabeleireiro que corta o cabelo das crianças, sabe? Agradecendo pessoas ao redor, assim, e eu fico muito feliz de ter isso, né? Porque eu lembro que foi uma história que mobilizou bastante a galera na época. E pensa, eles estão com 5 anos e estão todos bem. Eu acho uma história linda. Porque você pensa, eles ficaram 5 anos tentando engravidar. Tipo, chegou um por ano. Veio um por ano. Veio um por ano, com a diferença que vieram juntos, né? Então, pô, legal, assim, que bacana. A gente acompanhava isso, porque eles vieram para São Paulo, para um hospital em São Paulo. É uma dificuldade, assim, para os médicos assumirem esse caso, vários não queriam, e eles vieram para o hospital em São Paulo. O último mês dela foi feito, tipo, então, assim, ela ficou um mês na mídia, digamos, né? E aí, na sequência, ela internou aqui em São Paulo para fazer um pré-natal controlado. E assim, eu lembro muito, porque aí os médicos queriam ter certeza que ela só ia comer o que eles quisessem que ela comesse. Que ela ia fazer os exercícios e se movimentar do jeito que tivesse. E aí eu lembro dela falar que ela tinha nojo de comer fígado e ela comia fígado todos os dias por causa das crianças. E aí você vê a vontade da pessoa querer ter filho. Assim, o sonho dela era tão grande. E tudo que ela passou, assim, eu acho essa história lindíssima. O Edu tá falando da parceria com o Luizinho nessa matéria. O Luizinho sempre foi meu parceiraço. Luizinho faz grande profissional. Vários cinegrafistas ótimos. Mas o Luizinho, a gente se dava bem, a gente é amigo, ficou amigo, né, no trabalho.
E, e ele, o Luizinho é muito bom. Assim, era aquele cara que entrava na história também, que comprou a história, né? Comprou, assim, o sonho dele. E ele mandou benzaço, porque, assim, ele mandou bem na história inteira, porque eu acho que foi uma história bem contada, assim, de imagem, de sensibilidade. E muitas vezes a TV a gente não faz sozinho, né? Então, para o negócio dar certo, tem que ter muita sensibilidade de quem é o olhar da TV, que a TV é imagem, muito mais do que a pessoa está falando ali. E ele tem uma sensibilidade muito grande. E eu lembro que a gente foi até o final, assim, querendo ele. O Edu vai lembrar disso também, porque era uma coisa que a gente ficou brigando, porque eu não fazia rede, né? Então, foi uma briga do Edu para eu conseguir fazer o Fantástico, para o Luizinho conseguir fazer o Fantástico. Que legal, que bacana. E ser algo totalmente TV Tribuna mesmo. E assim, eles nasceram numa segunda, então teve todo um medo de até domingo o que o restante da imprensa ia dar, né? Porque era muito tempo e o que podia acontecer para o nosso material ainda ser inédito. E o que eu ia falar do Luizinho é que assim, ele mandou bem durante todos esses meses. Mas no dia do parto, ele mandou bem demais. Porque a gente estava na porta, as 5 crianças nasceram em 2 minutos. E aí ele conseguiu em 2 minutos, tudo bem, a matéria teve 10 minutos, mas contou a história, mas o parto eram as principais imagens. Ele conseguiu fazer aqueles 2 minutos se multiplicarem, entendeu? Porque a gente estava de longe, só no Zoom pela porta, nasceram 2. Quando os médicos viram que estava tudo bem, deixaram ele entrar. E aí ele conseguiu acompanhar de perto, ele conseguiu captar, assim, criança, emoção de pai, emoção de mãe. Ele conseguiu fazer um milagre com 2 minutos. Então, que legal. Que história, né, Guilherme? Porque a gente tinha um chefe aí, ó, o Edu acreditando na história, o Luizinho totalmente dentro da história, editores que estavam ali ajudando. Então, e uma história muito boa, né? Muito boa, muito boa. Muito boa. O seu olhar, né, de você ter a ideia de levar isso adiante, né, de trazer a pauta, enfim, né? Mas até deixa eu aproveitar essa questão do Luizinho e te perguntar, até para quem não é de TV e está assistindo aqui a gente, rola essa sinergia entre repórter e cinegrafista, não? Sinergia, eu estou falando do ponto de vista positivo e negativo. Quando eu falo negativo é quando, sei lá, às vezes não rola uma sinergia bacana, entendeu? Tem isso mesmo, não? Também não rola, né? É porque eu costumo dizer assim que em TV, no meu trabalho hoje não, porque eu trabalho com uma equipe um pouco maior, mas normal num jornalismo é trabalhar um repórter e um cinegrafista. Então assim, você passa o dia com essa pessoa, né? Passa o dia no carro com essa pessoa, trabalhando com essa pessoa. Então, o importante é que a convivência seja agradável, né? E aí nisso você vai pegando o jeito. E assim, não é o Luizinho, tinha a pauta que eu pensava, essa pauta é mais fulano, que é mais rápido, essa outra é mais isso. Então, ao mesmo tempo que tem isso pro repórter, denúncia, né? Eu gostava mais da história. Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa de essa pauta é mais a cara do repórter X ou da repórter Y, tem essa coisa com o cinegrafista também, porque tem o cinegrafista mais agilizado, tem o cinegrafista mais esperto, esperto assim, de safo, sabe? Não esperto, mas de conseguir estar aqui olhando o que está acontecendo ali, porque são características das pessoas, né? E tem o cinegrafista com um olhar mais sensível, de pegar, de conseguir passar uma emoção sem a pessoa estar ali chorando. Né? Conseguir passar com feições, com coisas assim. Tem imagens lindas da maternidade, assim, de uma mãozinha de criança segurando um dedo, sabe? De um carinho da mãe no pé. E a gente não pedia nada. Assim, eu não costumo fazer matéria falando, vai ali e faz não sei o quê. Não, eu não faço isso. Então, ele também, assim, então ele vê que o negócio está acontecendo, ele pegava e depois vinha na maior empolgação, falar, olha o que eu tenho. E aí, que legal. É a sensibilidade dele, né? Então, legal. Quando você tem uma história, né, você tem a imagem, eu costumo dizer que hoje eu aprendi a trabalhar muito mais com imagem, né? Com o tempo que você vai estudando e tal. E eu brinco que quando a imagem é muito boa,
o repórter tem que ficar calado. Deixa só a imagem. Não estraga. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Não estraga, não divide a atenção do telespectador, entendeu? Deixa só a imagem, põe um sobe, valoriza aquela imagem. Muito boa, não de captação também, mas muito boa de sensibilidade, assim. Deixa só a imagem, não estraga, não fala em cima. Verdade, verdade. Ô, Cris, deixa eu falar. Muito. E eu tô sabendo aí, não sei se você não tá ouvindo, já que já tem olha, já falando de casais, tem duplas muito boas também surgindo de sinergia, porque tem muito isso, né? Às vezes um repórter é novo, um cinegrafista é novo, começa a trabalhar juntos, e aí o negócio dá certo, as histórias são muito bem contadas. Eu tenho descido bastante para Santos, tenho assistido matérias bem legais. Não vou ficar falando, parece que eu tô falando dos amigos. Lógico. Mas eu assistido matérias muito legais e vem isso, assim, tô trabalhando esse mês com o fulano e dá muito certo. Que então, legal. Não é que eu sou a favor de ser sempre a mesma dupla. Não sou, acho que tem que variar mesmo, porque o aprendizado se aprende com diferentes pessoas, diferentes olhares. Mas quando é uma matéria especial, eu acho que vale a pena ser uma dupla que tem sinergia mesmo, porque o resultado é outra história. É bom, né? E você continua tendo contato com o Luizinho em São Paulo ou não? Continuo. Em São Paulo, não em São Paulo, não em São Paulo. Não, e mesmo antes da pandemia, mas eu sou amiga. Eu sou amiga dele, então sou amiga da ex-mulher dele, do filho. O filho fica querendo me ligar para fazer chamada de vídeo, para pedir visita da minha cachorra lá. Eu sou amiga dele mesmo, assim, extra trabalho. A gente fala, sim, bastante, a gente tem contato até hoje, mas se vê mesmo, não, porque a gente acaba engolido, né, pela rotina, assim. Então eu tô aqui em São Paulo durante a semana, ele faz bastante plantão, fim de semana, então acaba que hoje eu encontro um pouco menos do que eu encontrava. Legal. Antes de eu falar de eu pedir para você falar da sua rotina, eu me lembro em época de faculdade, aliás, jornalista quando faz faculdade, muitas vezes a gente olha assim para a pessoa e a gente fica querendo entender o que vai ser daquela pessoa dentro do jornalismo, né? Essa pessoa, para qual área que ela vai, enfim. E no teu caso, estava sempre muito claro, né? A questão do vídeo, da TV. Você nasceu com essa veia mesmo ou não? Não, eu nem queria TV, isso é engraçado. É mesmo? Não, eu era extremamente tímida no começo, hoje eu não sou nada, mas eu era extremamente tímida na faculdade, inclusive. Eu lembro que eu entrei na faculdade, minha avó falava, você vai ser repórter de TV? Eu falava, de jeito nenhum, nunca. Tanto que eu fui fazer estágio no jornal. E aí é muito engraçado isso, porque quando eu comecei o estágio no jornal, eu também fazia o estágio no Espaço Unisanta, onde a gente se conheceu. Sim. Mas eu vou te desafiar a lembrar de uma matéria que eu punha a cara no Espaço Unisanta. Não tinha. Eu não gravava passagem. Eu gravei passagem 2 vezes, que foi antes de eu me formar. Eu morria de vergonha de vídeo. Morria de vergonha. Mas eu gostava dessa coisa assim da produção também, que eu fui descobrindo. Então eu estava no estágio do jornal, estava gostando. E aí eu comecei a fazer estágio no Espaço Unisanta e comecei a amar. Comecei a amar construir roteiro, amar sair para fazer entrevista e tal. E aí começou meio que um movimento dos professores da faculdade me falando que eu estava no lugar errado. Me convencendo que eu tinha que ir para a TV e não ficar em jornal. E aí eu fiquei naquele de vamos ver o que vai rolar, né? Aí começou o processo. Aí eu achava que eu ia sair do estágio do jornal, porque era 1 ano. E aí começou o processo seletivo lá do estágio na TV. E aí eu fui e deu certo. E aí eu saí do jornal, fui pra TV. E aí eu me apaixonei mesmo, assim. Legal. Eu tenho muito carinho com o Espaço Unisanta, porque sempre foi assim, onde eu descobri o que eu queria. E aí, Dona Alessandra Pereira, hein? Beijo para Alessandra Pereira, hein? Nossa, uma das pessoas que eu mais admiro na profissão. E aí eu tive certeza mesmo durante esse tempo na TV Tribuna, porque
E aí também essa coisa assim, não era uma louca para ser repórter. Eu gostava porque eu tinha um pouco de timidez ainda. Eu comecei fazendo direto da redação. Eu lembro que no começo, nas primeiras vezes, assim, nos primeiros meses, eu não conseguia nem me assistir. Era uma coisa que tinha um problema muito grande em me assistir. Aí depois você vai gostando. Hoje eu gosto. Hoje eu gosto. Não é assim, eu faço porque é meu trabalho. Não, hoje eu gosto. Eu gosto do lance do vídeo, eu gosto do lance de interagir com câmera. Hoje eu gosto. Mas no começo era vergonha. Talvez se eu não tivesse tantas pessoas me incentivando e fazendo eu acreditar que era isso, né? O quanto é importante a gente cruzar pessoas boas no início da carreira, né? Verdade, Cruzei verdade. professores, cruzei a Alessandra, cruzei o Edu, o Jorge, que trabalhava na TV também. Nossa, sempre me incentivou demais. Então eu fui acreditando que, não, essa é a minha praia. Mas eu gostava de ser produtora para levantar histórias assim, histórias bacanas. Legal. E aí, olha lá, a Alessandra Pereira indicou os melhores estagiários da TV Tribuna. É isso mesmo. E eu tenho certeza. Rodrigo Nardelli, indicação da Lê. Porque ela estava ali de perto, né? Ela via quem gosta, quem Lógico. E TV tem muito isso, né? Porque o Rodrigo, ele gosta também, que nem eu, de vídeo e tal, mas ele gosta da coisa. É verdade, verdade. Ei, Rodrigão, Então, não basta gostar de vídeo para trabalhar, né, em TV. Você tem que gostar da coisa. Quem gosta de vídeo vai embora logo. É verdade. Cris, deixa eu te falar, deixa eu entender a tua rotina hoje. Como é que é a tua rotina aí no Autosport? Vamos lá. Tá, antes da pandemia. Antes da pandemia... Antes da pandemia. Porque com a pandemia, óbvio... Eu explico o que mudou. Antes da pandemia, eu não gravo todos os dias. Então, é diferente, né? O programa é semanal, mas a gente não resolve uma matéria, a maior parte das matérias, a gente não resolve em uma diária. Tá. A gente sai mais de uma vez para gravar, até porque as matérias são grandes. A matéria desse domingo eu estava vendo, agora está com 8 minutos. Edu, segura aí. Quase um documentário. Quase um documentário. Pensa se eu não estou no lugar ideal. Eu amava fazer matéria grande. Tinha que ficar conversando para caber. Agora, então. São matérias grandes. Então, matéria maior, assim, e o Autosport tem uma característica de tudo que vai para o ar. Assim, o entrevistado entra falando 3 segundos para acreditar, é coberto com imagem. Então, primeiro, eu evoluí, eu acho muito da minha percepção de imagem. Então a gente sai muito. Então não são todos os dias, mas sei lá, 2 vezes por semana. Tem semana que eu nem gravo, mas tem semana que eu gravo todos os dias. Depende muito da agenda dos entrevistados, enfim. E aí eu produzo também. Só que é um trabalho que eu posso fazer muito de casa. Eu não preciso estar na redação. E é até bom para mim, porque eu falo muito. Então, em casa, eu rendo muito melhor, porque eu moro sozinha, do que se eu estiver na redação. Então, eu mudei para perto do trabalho. Eu vou a pé para o trabalho. E aí, a minha rotina era ir para a redação. Eu ia sempre na hora do almoço, porque eu também não cozinho. Eu ia para comer lá. O pessoal, trocar ideia de pauta, resolver o que a gente tinha que fazer. E aí, eu toco produção e toco os roteiros de casa. Decupagem e tudo mais. Então, assim, eu ia praticamente todos os dias na produtora para conversar sobre as pautas de produção, para assistir edição. Tá baixo, acho que eu tô falando baixo também. Deixa eu ver aqui o áudio. Para assistir as matérias também, porque a gente não tem editor. Então, é legal isso do programa, que a gente participa do processo inteiro. Tem muitos produtores, tem a galera que manja muito de carro, que é muito boa. E eu participo de todos esses processos. Então, aí agora na pandemia. Na pandemia não estamos mais indo, né? E descobrimos que porque os produtores chegavam lá todo dia no mesmo horário, iam embora e tal. E vocês tinham muita gaveta ou não? Tinha muita coisa pronta já? Tem bastante. Tem coisa que tá para entrar. Tudo bem que agora tem 1 ou 2 reprises por programa para ajudar a gente a ganhar fôlego, né? Mas tem matéria que eu fiz antes da pandemia
que vai entrar ainda. Essa matéria, então, aí essa questão. Eu fui para Salvador gravar uma matéria de carnaval na semana do carnaval. E aí, essa viagem para Salvador, eu fiz 3 matérias lá. E aí, uma delas era sobre GNV. E sei porque toda vez que eu vou a Salvador, me chama a atenção a quantidade de fila nos postos. Então, eu gravei essa matéria para ser uma gaveta e falarmos de GNV. E aí, ficou esse tempo aqui que assim, não tem fila, né? Chegamos na pandemia. E aí, a gente adaptou. Adaptamos remotamente. Então, essa matéria longa do final de semana é uma matéria falando do cenário de GNV no país, com um pouquinho do que foi gravado em Salvador, mais umas entrevistas que eu fiz daqui, umas passagens daqui, e aí esse que é o balacho. Porque aí, nesse tempo, a gente está se virando sozinhos. Né? Assim, todo mundo, os produtores estão trabalhando bastante de casa, a gente faz constantemente. Eu gravo da garagem e do carro. Então, estou com câmera aqui, estou com um equipamento de mini estúdio de locução que mandaram para mim, quanto para a Kalinka, que é minha parceira. E a gente está tocando nessa fase. E vocês fazem? Você faz da sua garagem? Da minha garagem. Eu dou sorte que o prédio aqui tem uma garagem bem bonita. Tem que legal. E tal, então não é minha vaga, mas tiro meu carro, coloco para outra vaga, gravo tudo ali, tripé, câmera, coloca seu próprio microfone, se ajusta e vai. E assim, tá assumido, né, que é algo que a gente está fazendo, até eles na edição brincam, porque às vezes eu dou o rec ali, vou para frente da câmera e dá uma aceleradinha para mostrar mesmo que a gente está fazendo sozinho, porque a qualidade não é a mesma, obviamente. Lógico. Desliguei. É legal porque está sendo um aprendizado, né? Sempre a imagem sempre ficou muito para o cinegrafista. Eu não tinha esse olhar até da dificuldade, da luz, do que dá, o que não dá. Eu sou uma repórter que eu peço muita coisa e recebo uns olhares assim do cinegrafista falando, não viaja. Menos. Então eu tô vendo, tem coisa que é tipo, Cris, não viaja, entendeu? Mas tá legal, subo em árvore, subo em telhado, vou colocar a câmera que eu subo e tá tudo certo. E tá sendo divertido, tá sendo uma fase boa, mas eu não vejo a hora de voltar a gravar de verdade. A gente tá fechando uns protocolos de segurança pra gente voltar a gravar nas próximas semanas como a gente gravava. Mas eu acho que essas idas, aí a gente descobriu um método de trabalho que tem que ser muito responsável, né, para dar certo, que é o trabalho do home office, mas que a equipe, eu admiro demais a equipe do Autosport, as pessoas que estão lá são muito boas. E aí a gente está conseguindo tocar matérias, cada um da sua casa, e tá dando certo. E aí a gente deve continuar, acho que até o final do ano, pelo menos, não vai ter mais essa coisa de estação de trabalho lá, não. Tomara. Tomara. Cris, uma outra curiosidade. O jornalista é curioso, né? Você estava no jornalismo, você foi para o Autosport. Como é que se deu isso? Então faz um pouco de sentido com essa história de gostar de contar histórias maiores, né? Então, acho que a matéria dos quíntuplos que me levou para a Globo, eu acho, não é nada que me disseram isso, mas eu acho, porque teve a matéria dos quíntuplos, na sequência me chamaram algumas vezes, umas 2 vezes, para cobrir férias em São Paulo. E aí depois me chamaram para cobrir uma licença. Saiu de novo, voltou. Aí depois me chamaram para cobrir uma licença maternidade. E aí eu sabia, só que aí depois foi meio. Aí eu já tinha colocado na minha cabeça que não, preciso sair de Santos. E aí precisava sair da tribuna para fazer esse contrato de 7 meses, 6 meses, não estou lembrada agora, acho que 7, na Globo. E aí foi isso, eu fui fazer esse contrato de 7 meses, pedi para sair da tribuna e me joguei para cá. E aí sabendo que depois não ia rolar vaga. E aí quando começou a chegar no final assim do contrato, eu comentei com um cinegrafista que é de Santos, que trabalhava comigo lá na Globo, um dos pouquíssimos dias que eu trabalhei com ele.
E eu já tinha feito ele já tinha feito freela na Tribuna e a gente tinha trabalhado já antes na Tribuna também. O Gutierrez, que é irmão do Jorge, que foi nosso professor. Ah, legal. E aí eu falei que aí eu comentei que, na verdade, o que eu gostava mesmo era de fazer matérias para programas. Não necessariamente essa coisa rápida de ao vivo. E aí eu comentei que eu gostava muito do bem-estar e que eu gostava muito do auto esporte, porque o auto esporte eu sempre tive essa ideia. Eu comecei a assistir auto esporte em plantão na TV Tribuna, de domingo, assim, eu ia trabalhar de manhã e ficava na redação quando eu era produtora. E eu ficava meio assim, nossa, porque esse programa é muito bom, porque ele tem uma qualidade... como ele tem tempo, né? Como são mais pessoas trabalhando, é uma produção maior, ele tem uma qualidade diferente do jornalismo de dia a dia, que é tudo no papum, né? Dá para contar história, né? E aí sempre me chamou a atenção o Autosport pela qualidade técnica que ele tinha. E aí eu falei que eu gostava muito do Autosport, que eu achava um dos melhores programas. E aí ele falou para mim, eu trabalhei com uma moça que trabalha lá. Peraí, deixa eu mandar, porque eu sabia que meu contrato ia acabar. Aí ele falou, deixa eu mandar mensagem para ela para ver se tem contato do diretor. Aí, tipo, veio com o e-mail do diretor e aí eu mandei um e-mail na cara de pau. Ele aderiu à ideia. Aí eu fui lá fazer uma experiência e fiquei. Agora fez 4 anos. Agora 4 anos já? 4 anos já que eu tô no Autosport. Que legal. Porque eu me lembro que quando eu vi, a primeira vez que eu te vi no Autosport, a primeira pergunta que veio na minha cabeça é o seguinte: será que ela gosta de carro mesmo? Olha, eu costumo falar assim, eu gosto de televisão. No jornalismo a gente fala de tantos assuntos que a gente não domina ou dominava. Sobre carro, não sou campeã de mecânica, não sou mesmo. Olha, eu estudo demais. Mas o que eu acho que é o segredo do autoesporte é isso, assim, são pessoas muito boas. Ó, aí, gosta de dirigir bem. Porque eu sempre fui a motorista da galera. Isso é fato. Até na TV Tribuna. Eu levava uma galera, eu voltava com uma galera. Eu tenho uma coisa assim, de quando eu fiz 18 anos, eu trabalhava, assim, tinha um emprego no meu imobiliário e eu juntei dinheiro para tirar a carta. Então, no dia do meu aniversário de 18 anos, eu fui tirar a carta. Eu queria muito, eu sempre gostei muito de dirigir, é algo que me dá prazer. Dirigir me dá prazer. Mas não é que eu sou uma superentendida de histórias do mundo automotivo, eu não sou uma superentendida de mecânica, sabe? Só que eu sempre gostei muito de dirigir. Então, juntou um prazer que eu sempre tive de dirigir, de pisar, de tudo mais, e eu sempre fui meio corajosa. Ninguém pega estrada. Eu pego, não tô nem aí. Entendeu? Eu faço. Sempre fui meio abusada. E aí juntou esse prazer que eu sempre tive com a coisa do programa. Eu achar uma qualidade que eu ia aprender muito, como eu tenho certeza que eu aprendi demais nesses 4 anos. E o autoesporte, eu brinco que assim, ele não é feito de pessoas que entendem totalmente de carro. Eu não entendo, assim. Eu estudo, eu falo com muita gente. Só que no programa, na produção, tem pessoas que não são de TV, passaram a ser, né? Mas não eram de TV, eram do mundo automotivo. Tem pessoas que são do mercado automotivo, tem pessoas que são de mecânica, tem pessoas de história, tem o Portuga, um produtor, nossa, o cara sabe mais que uma enciclopédia. E tem pessoas que são de TV. Então, acaba juntando, e tem cinegrafistas bons, com olhares bons para contar histórias. Então, acaba juntando o melhor de cada um e saem matérias boas. Entendeu? Então, mas assim, como eu tenho um tempo e eu participo da produção, isso me ajuda muito, porque eu sei que eu vou falar sobre trizeta. São exemplo, entrou esses dias. Trizeta, eu vi trizeta e falei, o que é a porra da trizeta? Que é isso, trizeta? Você fica estudando sobre a trizeta, sobre a função da trizeta, sobre a trizeta quebrada, que não traz lá. Na hora que você vai entrevistar, você tá sabendo mais que o cara sobre a trizeta, entendeu? Verdade. E aí você consegue passar a história. E isso eu acho legal também, o Gerson, nosso ex-professor,
Ele Ah, falava uma coisa e ele fez meio que isso na tribuna e isso sempre me marcou. Que ele não é assim, não é que ele não era a favor, mas ele era a favor de jornalistas não do setor cobrirem coisas do setor. de outro Então, por setor, exemplo, de outra área. eu lembro quando ele foi para ser editor no Caderno de Esportes do jornal A Tribuna, e ele colocou a Sheila, não sei se ela formou com você, mas conheço da Também, faculdade também, para cobrir também. esportes. Ela não cobria futebol, e ela foi cobrir futebol. É Então, ela verdade. conseguia dar um olhar de quem não É, entende de futebol. E eu é acho que a verdade. grande sacada, assim, de ter eu e a Kalinka é o mesmo nível que eu, uma doida no volante, mas, assim, não é piloto, entendeu? Então, a grande sacada o programa ele tem pilotos que manjam muito e tem eu e a Kalinka, que somos duas curiosas e que a gente consegue passar, porque é a TV aberta, quem assiste todo, assim, quem tá com a TV ligada assiste, não é É, só o pessoal do mundo automotivo, não é só o é, apaixonado por carro. Então, eu fico feliz quando vem pessoas me falar assim, poxa, eu assisti, consegui entender uma coisa que você explicou, porque eu acho que essa é a nossa função, é a gente conseguir traduzir algumas coisas, isso em qualquer área do jornalismo, e aí você chegar no mundo automotivo, e você conseguir traduzir umas coisas para pessoas que são motoristas como eu, porque as pessoas acabam tendo a mesma curiosidade que eu. verdade. Então, para Verdade. eu conseguir entender, de repente, o funcionamento da trizeta, eu vou É, explicar isso de uma maneira que quem não sabe o que é trizeta vai entender. Talvez se eu soubesse muito sobre a trizeta, eu ia achar que era bobeira explicar umas coisas. é verdade. E não, eu acho que isso acaba dando certo. É legal ter, inclusive no vídeo, né? Tem pilotos, tem gente com larga experiência, e tem jornalistas que conseguem traduzir algumas coisas do dia a dia. Legal. Eu falo como telespectador e que eu acho barato do auto esporte é isso, né? Que vocês tratam de assuntos que não é do dia a dia do mercado e é sempre É, coisa bacana, nova, né? Que faz você ficar parado na frente da TV assistindo alguma exatamente. coisa que para nós é nova, é uma informação nova, enfim. Eu acho isso assim muito bacana. Agora, o que eu ia te perguntar, Cris, é, eu já falei aqui das suas qualidades como produtora, né, como repórter e tal. E eu tô vendo até uma galera entrando aqui, você é linda, eu te sigo, não sei das quantas e tal. É, você tem ideia do quanto que a tua imagem hoje impacta? Ou eu vou reformular minha pergunta aqui, você direto É. contigo. Você se sente a musa hoje do auto esporte? Claro que não. Até porque a minha parceira é a Kalinka, gente. Pra ser musa do lado da Kalinka, tem que nascer de novo. A mulher é maravilhosa. Não, imagina. Eu acho que a história é assim. Eu não sei. Eu acho que as pessoas. Eu falo com todo mundo Ah, nas redes sociais, assim. Então, as pessoas mandam sugestão. Eu gosto de receber sugestão das pessoas que me seguem por causa do programa. ah, E até porque muitas vezes são pessoas que podem entender mais do que eu, porque são pessoas assim, verdade, desde criança amam isso. E verdade, aí eu acho que a nossa qualidade é ouvir várias pessoas, é desmistificar algumas coisas e levar um verdade, outro ponto de vista. verdade. Mas eu acho que as pessoas que me seguem ficam brigando muito mais, acho que por causa de jeito, por causa do jeito que a gente trata e Ah. do que qualquer outra coisa. Não é, não, para. Não tem nada disso. Aliás, ó, só para ajudar aqui, deixa eu puxar aqui, o Luiz até falou uma coisa legal aqui, que o legal das reportagens de vocês é a simplicidade da reportagem, né, que são bem objetivas. Obrigado, Luiz. Era exatamente isso que eu queria te passar, né? O É que é legal. difícil, talvez, do entendimento geral, vocês acabam tornando fácil, né? A gente vê. Esse é meio que um objetivo que eu tenho comigo Ah, desde sempre, sabe? E eram ah, os melhores elogios que eu gostava de receber na tribuna. Eu lembro, logo que eu comecei na reportagem, estava há poucos meses, que eu estava com a Melissa Paiva num camarim conversando.
E ela falou que os pais dela, que a mãe dela foi falar para ela que gostava das minhas matérias, porque ela entendia o que eu falava. E aí isso me marcou muito, porque eu falei, eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando. Eu não quero falar difícil, eu não quero escrever bonito. Eu quero que as pessoas entendam, eu quero tipo atingir as pessoas na na sensibilidade, entendeu? Tocar a pessoa de alguma maneira assim. Então eu acho que até num programa que no começo foi uma coisa de, nossa, eu tô aqui, eu posso contar a história, mas eu sempre gostei de gente. Eu sempre gostei de história de gente, né? Quíntuplos, eu gosto de história de gente. Aí eu chego e tenho que falar sobre máquinas. No começo foi um desafio para mim mesmo, porque eu tinha robôs, máquinas, né? Assim, não é sensível, né? Não é. Mas eu acho que com o tempo, assim, é muito isso. Como eu não sou uma especialista, hoje eu entendo de muitas coisas, porque são 4 anos estudando isso, né? Assim, minhas horas vagas, hoje eu vejo o carro, leio o carro, é isso. Mas eu acho que é isso. Como não era mais entendida do assunto, eu consigo traduzir. E aí tentar traduzir de uma maneira simples para quem não entende também. Porque eu fico feliz quando mulheres me escrevem falando assim, eu sempre assisti e tal, porque meu marido acorda, coloca na TV, a gente fica assistindo. E eu gosto das suas matérias porque eu me identifico. Porque, gente, todo mundo é motorista. Todo mundo, né? Sim, somos motoristas. E também não falamos só para motoristas, a gente fala para quem pega carro por aplicativo. Estou produzindo uma matéria sobre bike. Então, assim, o assunto autoesporte, o assunto mobilidade está na nossa vida. Então, é o desafio de tentar fisgar assim, o telespectador, que muitas vezes não é o apaixonado, porque tem vários públicos, né? Tem o público que assiste para ver carrão, né? Para ver piloto acelerar, para ver tipo, o ronco da máquina, entendeu? E tem gente que assiste pelo serviço, pela curiosidade. Então, eu acho que a simplicidade está aí, né? Tentar sempre traduzir a coisa para a pessoa se identificar. Legal. Tô vendo aqui meu WhatsApp aqui, o Maurício, ele tá desesperado dizendo que você é a musa do Tamborel de Santos, tá? Pronto, tá feito aqui, Maurício. A musa do Tamborel de Santos. Pode ser no Autosport não, mas no Tamborel sim, ó. Ô, Cris, me fala... Várias matérias do Tamborel. Lembra, não? Maurício aí. Várias matérias do Tamborel. Várias. Uma legal. Matéria muito legal de uma série do Bom Dia São Paulo, lá no comecinho da carreira, que foi com eles também. E é uma galera que sempre me tratou muito bem. Assim, eu me sentia muita vontade com toda a turma do Tamborel. Sempre gostei demais. Legal. Eu lembrei, quando eu fiz o convite para você, eu lembrei do dia que você foi mestre de cerimônias na Ford. Eu acho que foi na Ford, se eu não me engano, aqui no Canal 3 ali na... Nossa, você tá lembrando mais que eu das coisas, tá vendo? E eu tá vendo? Nem tava no alto, nem sonhava estar no alto. Então, eu tava... né? E não sei, eu lembrei porque eu estava, obviamente, lá no evento, né? E você está fazendo mais alguma coisa além de estar no autoesporte ou não? Como, por exemplo, apresentar eventos, essas coisas? Eventos faço. Esses 2 finais de semana apresentei uma live do Festival de Música em Santos, de amigos. Aqui em Santos, isso. Foi muito bacana, porque estava ali meu irmão trabalhando, amigos, pessoas muito próximas. E algo. Você estava com saudade de fazer ao vivo, né? Foi bacana, eu faço. Então, assim, apresentar evento, eu já não sou mais uma pessoa tímida, gosto de fazer e faço várias coisas. O que mais que eu faço? Canta! Eu comecei a fazer palestra e veio a pandemia. Você está fazendo palestra agora? Então a coisa está ficando num nível já top já, né? Você tá vendo? Porque é muito isso, assim, começaram a me chamar, no começo estava meio assim, aí aceitei em algumas, porque o César, que trabalha comigo, ele é palestrante, e ele ficou muito para mim nisso, e aí teve o WTW,
que é um evento enorme aqui em São Paulo, no Centro de Exposições Imigrantes, que é um evento só de palestras. E aí ele me chamou para participar do painel dele por causa de uma matéria comprida também, falando de como é que o corpo humano se comporta quando está muito tempo na direção. E aí foi assim, falar meia hora sobre isso, sobre o que os médicos dizem, não sei o que e tal, e essa coisa da importância de você parar de tempos em tempos, assim, 3 horas para de dirigir, dá 20 minutos e volta, porque o que está acontecendo no seu corpo. E aí gostei. E aí continuei. Começaram uma pessoa, porque tem muita mulher dirigindo carro de frota, muita mulher. Mulher gosta de ouvir mulher, né? E aí eu comecei a dar muitas palestras para grupos de mulheres, de mecânica básica, de direção, assim, uma coisa de falar para a mulher mesmo, trocar pneu. Nossa, eu me divirto, sério. É muito legal. É muito legal. E aí, mas era isso, era uma coisa muito prática, porque a gente ia para o estacionamento, né, vai voltar. Vai para o estacionamento, faz ali um exemplo de... Então, não consegue, eu não tenho força para virar a chave. Então, assim, o que eu aprendi para conseguir trocar o pneu sem se machucar, sem perder tempo, e questões de segurança. A gente fala bastante de segurança. Então, assim, enfim, comecei a dar palestra de uns 3 assuntos e sei lá, tudo que eu gosto de fazer, eu topo. Até diagramar jornal, eu diagramo até hoje. Mais de 10 anos, comecei na faculdade a diagramar um jornal de uma associação da PP. É mesmo? Que legal. Hoje, assim, o jornal, acho que ele rola 2 vezes por ano. Hoje, antigamente era todo mês. E eu diagramo, porque eu acho uma delícia ficar ali diagramando e tal. Já eu não gosto. Já eu falo até hoje pro Pio, que eu falo assim, eu faço tudo, menos diagramar. Diagramar, eu não. Eu amava. Então, nessa fase, eu achava até que eu podia ser diagramadora. Que aí a TV ganhou. Mas eu gostava, e é o que eu gosto. Então, assim, faço vídeos institucionais. Eu sou muito apaixonada por roteiro. Nos últimos anos, eu fiz vários cursos de roteiro aqui em São Paulo. Então, eu gosto de contar história. Não adianta. Então, eu faço o que puder. Eu tô falando eu tô falando que nem tô como santista, né? Olha lá, a Razan falou esses dias, ele falou, a tal da diagramação só a Cris para curtir mesmo. Eu lembro que nas aulas... Só a Razan. Só ela para puxar o saco do Pio, só, viu? E o meu irmão também. Meu irmão diagrama muito melhor que eu. Ah, é? Ele gostava também. E não sei por quê. Caramba. Meu irmão, para quem não sabe, é jornalista também. Meu irmão, ele formou 2 anos antes de mim. Então... Grande, Leandro. Grande em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos. Gente boa demais. Ô, Cris, tô olhando aqui pro relógio, já a gente tem que encerrar. Mas me fala uma coisa, como é que você se vê no futuro? Dentro do jornalismo, evidentemente. Pergunta difícil, né? Pergunta difícil, porque é uma pergunta que eu me faço, sabia? Eu não sei. Porque assim, enquanto você... deixar a vida me levar. Eu acho que o futuro... a pandemia está acelerando, né? Várias mudanças na nossa área. Principalmente televisão aberta. Então, acho que são achismos, né? Eu acho que vai ficar o jornalismo puro, o de ao vivo e materiais de streaming. E eu gosto, então é isso, eu gosto de contar história. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar no vídeo ainda, né? Porque a idade para a mulher no vídeo chega antes do que para o homem. Mas eu gosto muito, muito de roteiro. Então, assim, eu me vejo trabalhando para sempre contando histórias. Se eu vou estar com a cara no vídeo contando a história, ou se eu vou estar escrevendo essa história, montando essa história, indo atrás de histórias como a dos quíntuplos, eu não sei. Mas eu não consigo me ver fazendo, assim, tendo o prazer que eu tenho em sentar e montar um roteiro. Isso vai entrar aqui, isso vai entrar aqui. Assim, eu levo tempo, eu não sou rápida.
Não sou, eu sou demorada pra caramba pra roteiro, porque eu fico olhando cada negocinho. Aqui vai aquela imagenzinha que ninguém vai falar em cima. É. Mas Ninguém vai estragar. você tem um jeitão de cinema, sabia? De cinema? Então, quando eu É. estava na faculdade, meu TCC, ele foi um documentário, que foi pro Curta Santos e a gente venceu o Curta Santos na época. Olha lá. E é um Qual que foi mesmo? Qual que foi o tema? Foi Meu Guri, ele foi gravado Eu dentro da lembro. Fundação Casa de Guarujá. Eu lembro. Ele foi assim, no final a gente se surpreendeu, a gente não imaginava de jeito nenhum, não era aquela coisa de, talvez não imaginava. A gente ganhou melhor roteiro e melhor filme. E eu lembro dos jurados falando que o que chamou a atenção é que era um filme sensível. Era isso, assim, falava por sons. E ele tinha um roteiro muito legal mesmo. Então, assim, mas eu me via fazendo, sempre me vi fazendo muito mais grandes reportagens, documentários e histórias do que entrando para falar um ao vivo de alguma coisa, assim. Que é legal, legal. Mas eu sempre sempre tive mais prazer em contar as histórias. Eu brincava que deixa a matéria de sábado da TV Tribuna comigo, que é a matéria maior, né? O pessoal conta. Esses dias uma amiga mandou uma curiosidade das muretas de Santos. Eu fiz uma matéria de um aniversário de Santos sobre as muretas da Ponta da Praia. Nossa, até hoje lembram de mim por causa dessa matéria. Então você pensa assim, falei sobre mureta. Por isso que eu falo de carro. Tem que ser sensível com o carro. Eu consegui contar a história de mureta. É verdade. E é isso, é contar histórias. Então eu me vejo no futuro, não sei se num programa, porque eu não sei como é que vai ser, né, essa evolução dos programas daqui para frente, mas trabalhando com o streaming, sim. Trabalhando com roteiro, trabalhando com histórias, não sei se com carro, sem carro, porque a história do carro me pegou também, sabe? Verdade. Do carro, eu sou apaixonada hoje por esse programa, por esse tema. Eu gosto da indústria, eu gosto. Me fisgou até então, a parte que eu não manjava, hoje eu comecei a entender e eu gosto. Tenho prazer mesmo. Legal. Na época, Cris, do nosso Espaço Unisanta, a gente fazia muita matéria com o realejo do Zé Luiz Tarran, que está aqui com a gente também, né? E tá também, um beijo. Tá aqui também o Tarran. Amava cobrir tarrafa literária, você sabe, eu não sei se vai cair, vai me contar. Numa tarrafa literária, eu conheci a Adriana Carranca, aí eu li os livros da Adriana Carranca por causa de uma tarrafa dele. E aí eu sou apaixonada pela história da Malala, que é o nome da minha cachorra hoje. É mesmo? E eu lembro que era isso. Eu ia entrevistar a Adriana Carranca, eu fui ler o último livro dela, que era o livro da Malala. E aí me apaixonei pela história também. Falei, aí a bateria. Quando eu tiver uma cachorrinha, vai se chamar Malala. E assim que legal. Vou contar para ela. A Adriana vai ser uma das próximas nossas lives aqui. Ela está encerrando. Ela vai encerrar um livro, está encerrando o livro. Ela pediu 2 semanas para mim. Está encerrando o livro e depois ela vai fazer uma nova. Vou entrar. Eu te aviso. Vou contar para ela. Mas rapidinho aqui, antes que caia, eu me lembrei lá do Tarran, porque uma vez eu fui entrevistar o Milton Ratum, né, grande escritor amazonense e tal, e ele bateu nas minhas costas e ele falou assim, rapaz, para você ser um bom jornalista, nunca se esqueça, conte sempre histórias. E sabe por que você é muito boa jornalista? Porque você conta história, tá na tua veia isso. É porque eu gosto. Não sei se eu sou boa, mas eu gosto. Tá na sua veia. Não é porque você é linda, que nem tá todo mundo que é mesmo, né, e tal, mas espero que não seja realmente por isso. mas você é muito competente, você sabe contar histórias, né? Como você fala, tira leite de pedra, né? Você fazer matéria de mureta, você contar a história da mureta. Eu também amei aquelas muretas. Tem muito um pouco do meu jeito, entendeu? Eu fico encantada com a história de uma mulher gerando 5 vidas. Fico encantada com uma mureta. Me encanto com as coisas. Verdade. Cris, foi um... Que prazer. E como prazerzaço. Pois é, eu falei para você que... Mas vamos fazer o seguinte, eu te convido aí um pouco mais para frente, a gente volta a bater um papo, tá bom? Combinadíssimo, sucesso, e a gente, Rogério. Eu te espero aqui, né, acabando essa pandemia, quando você descer aqui para Santos, por favor, venha nos fazer a visita. Vou fazer. O Barion entrando aqui também, uma das melhores matérias que eu fiz do Autosport
Esse cara aí, fera do fantástico. drift, admiro demais, admiro. Obrigada pela presença também. Fantástico, fantástico. Gente, um beijo, obrigada a todos vocês pelo carinho. Obrigado você, Cris. Ó, desejo todo sucesso do mundo aí, né? Nós aqui continuamos aqui torcendo por você, sempre firmes e fortes, tá bom? Uns pelos outros sempre, né? Uns pelos outros, isso aí. Que bom, que bom. Tá bom? Carinho imenso. Obrigada. Beijo. Valeu, até a próxima. Valeu, gente.